hoje queria falar sobre peças para o meu futuro. Peças para o meu futuro. E queria ler em Marcos, no capítulo 8, versículo 14 a 21. Marcos 8, 14 a 21. E diz assim: os discípulos, contudo, tinham-se esquecido de fazer provisão de comida antes de partirem, pelo que só tinham um pão a bordo. Durante a travessia, Jesus disse-lhes muito solenemente: tenham cuidado com o fermento do rei Herodes e com o dos fariseus. Que quererá dizer? Perguntavam os discípulos uns aos outros. Chegaram à conclusão de que devia referir-se ao facto de se terem esquecido de levar pão. Jesus percebeu o que discutiam entre si e disse: não é nada disso. Não compreenderam? Será porventura o vosso coração demasiado duro para entender isto? Se têm olhos, porque não veem? Se têm ouvidos, porque não ouvem? Já não se lembram? Então, e os 5.000 homens que alimentei só com 5 pães? Quantos cestos cheios de pedaços recolheram depois? Digam comigo, pedaços. 12, disseram eles. E quando alimentei os 4.000 com 7 pães, quantos cestos de pedaços sobejaram? Digam comigo, pedaços. 7 cestos cheios, responderam. Jesus disse-lhes: e ainda pensam que me preocupo por não termos pão? Sabem, alguém se esqueceu do almoço. Alguém que tinha a responsabilidade de organizar o almoço dos discípulos se esqueceu do almoço. E é muito fácil nós estarmos a ler esta passagem a uma distância de mais de 2.000 anos e quase acharmos ridículo eles estarem a discutir por causa do almoço. Mas eu queria ver se fosses tu que estivesses lá e se esquecessem do teu almoço. Há pessoas que ficam mesmo, eu não sei se tem esta expressão aqui no Brasil, rabugento, tem? Tem. Há pessoas que ficam rabugentas quando estão com fome, quando não comem. Ficam insuportáveis. Então, alguns braços no ar. Uau. Alguém se tinha esquecido do almoço e dizem os estudiosos das Escrituras que a discussão que eles estavam a ter era uma discussão de apurar de quem era a responsabilidade, quem era a culpa. Quem foi o discípulo que ficou com a responsabilidade de providenciar o almoço para os discípulos e se esqueceu? Onde é que ele está? De quem é a culpa? E enquanto eles estavam a discutir de quem era a culpa e quem é que se tinha esquecido e quem Jesus diz solenemente, não foi entrar na conversa, disse solenemente uma frase que foi: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? E eles pensaram: bem, fermento dos fariseus, se calhar deve estar a referir ao facto de a gente só ter um pão, um fermento, pão. Mas sabem, o problema dos fariseus é que os fariseus olhavam para as coisas de Deus da perspectiva do mérito e da culpa. Por isso eles oraram: ó Deus, obrigado porque eu não sou como este gentio. Eles achavam que tinham mérito e as suas orações e o seu relacionamento com Deus era baseado no mérito, e achavam que as pessoas que não tinham mérito pelas suas obras, pelo seu comportamento, eram culpados das suas vidas, dos seus pecados. Eles não tinham acesso a Deus. E reparem, os discípulos estavam exatamente a discutir quem era a culpa. Quem era a culpa de não haver almoço? E Jesus disse: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Tenham cuidado com essa discussão de quem é a culpa. Vocês ainda não perceberam que eu multipliquei 5 pães, quando apenas havia 5 pães para 5.000 homens, não contando com as mulheres e as crianças, eventualmente 20.000 pessoas?
Vocês estão preocupados em quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, porque estão a viver um momento em que não há pão suficiente para vocês e vocês ainda estão preocupados com isso. Já se esqueceram? Vocês já se esqueceram o que é que eu fiz com 5 pães? Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com basearem a vossa fé e o vosso relacionamento com Deus sobre os méritos ou sobre as culpas. Cuidado com isso. Vocês já se esqueceram. Sabem, é fácil para nós olhar à distância das coisas e ter uma perspectiva mais lúcida sobre elas. É pior quando estamos a viver no meio delas. É fácil dizermos, os discípulos, então eles não se lembravam que Jesus já tinha multiplicado os pães e os peixes e agora estavam ali e estavam preocupados. Sabem, é muito fácil nós darmos conselhos quando estamos à distância das coisas. É mais difícil recebê-lo quando estamos dentro das coisas. É por isso que é muito mais fácil para mim hoje dar um conselho a adolescentes do que viver o conselho que eu hoje dou quando eu era adolescente. Porquê? Porque eu agora tenho uma experiência e um tempo de distância que me permite olhar para as coisas com outros olhos. Certo? É por isso que nós não devemos avaliar a nossa história pelo momento em que nós estamos a viver. O momento da nossa história não determina a nossa história toda. É apenas um momento. É um momento apenas. Eu gosto de ver filmes. E gosto de ver filmes com a minha mulher. Mas a minha mulher, ela é muito impaciente. Quando o filme começa assim, aqueles filmes que enrolam um bocado. E aquilo parece que não desenvolve. Ela sai, vai à cozinha, vai fazer qualquer coisa. E depois volta. Mas quando volta, ela já perdeu uma série de cenas do filme. E começa a fazer perguntas. Mas ele casou com o cavalo. Mas isto não é nada disso, tu já perdeste outras cenas. Tu estás apenas a avaliar a história pela cena que tu viste e a cena que tu estás a ver. É muito complicado nós percebermos um filme só com uma cena. É muito complicado nós entendermos uma história só com uma cena. E eu vim aqui dizer a alguém, não julgues a tua história pela cena que tu estás a viver agora. Porque é apenas uma cena, uma peça do teu futuro. E Jesus estava a dizer, vocês agora estão aqui sem pão, e estão em pânico, como é que vão comer, mas esqueceram-se que eu estou aqui, o pão da vida. Se vocês olharem para trás, eu já adicionei algumas coisas na vossa vida que vos permitem olhar para o futuro com confiança. Não julguem a vossa história pela cena que estão a viver agora. O facto de não terem pão não quer dizer que não vão comer. Jesus, ele veio com um propósito, ser o Salvador do mundo. Mas quando ele nasceu, ele era em potencial o Salvador do mundo, mas ele não tinha salvo ninguém ainda. Certo? Quando Jesus nasceu, quantas pessoas tinham sido salvas por aquele nascimento? 0. Ele tinha um propósito, mas ele levou 33 anos a construir a sua vida e tornou-se no Salvador do mundo. Ele já era em identidade, mas construiu a sua identidade na sua vida. Ele tinha tudo, ele já era filho do homem, filho de Deus, mas ele precisou de construir. Certo? 33 anos. Ele teve que escolher 12 discípulos. 12 discípulos. E é interessante. Se o próprio Filho de Deus, para construir o seu propósito, precisou de 12 discípulos, como é que eu ou tu podemos pensar que podemos fazer isso sozinhos? Ele escolheu 12 discípulos e eu li uma carta virtual. Imaginem que Jesus, ele estava a começar o seu negócio de carpinteiro, escolheu 12 discípulos. E li na internet, li uma carta muito interessante de alguém que fez este exercício de auditoria de recursos humanos a Jesus.
Jesus pediu uma auditoria a uma empresa de recursos humanos para fazer um check-up à sua equipa. E eis o que esta empresa escreveu. E diz assim: para Jesus, filho de José, trabalhos de mercenaria e carpintaria. 2560, código postal de Nazaré. De RH Recursos Humanos. Excelentíssimo Senhor, vimos por este meio agradecer o envio dos currículos dos 12 homens selecionados por si para ocuparem posições de liderança na sua nova organização. Todos eles já realizaram vários testes e os resultados foram não só analisados pelo nosso computador, como também foram realizadas entrevistas a cada um deles com o nosso psicólogo e consultor de aptidão profissional. Em anexo, encontra o resultado de todos os testes realizados, os quais deverá estudar com atenção. Como parte do serviço prestado pela nossa empresa, nós enviamos aos nossos clientes algumas considerações gerais para a sua orientação. Estas informações são-nos dadas pelo staff da nossa empresa e pelas quais não cobramos qualquer valor adicional. Isto é ótimo. Na opinião do nosso staff, a maioria dos seus candidatos não tem formação educacional ou aptidão vocacional para o tipo de empresa que gostaria de formar. Na nossa opinião, você deverá continuar a procurar pessoas com experiência em gestão que já deram provas da sua capacidade. Simão Pedro é emocionalmente instável e tem acessos de ira. André não tem qualquer capacidade de liderança. Os dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, colocam o interesse pessoal acima da lealdade à empresa. Tomé questiona constantemente o que pode diminuir a moral da equipa. É nosso dever dizer-lhe que Mateus está na lista de devedores às finanças. Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu têm tendências radicais e ambos registram uma elevada tendência maníaco-depressiva. Um dos candidatos, no entanto, revela um grande potencial. Ele é um homem cheio de capacidade e recursos. Lida bem com as pessoas, é vocacionado para os negócios e tem contactos ao mais alto nível. Ele é altamente motivado, ambicioso e responsável. Nós recomendamos Judas Iscariotes como gerente e braço direito da vossa organização. Todos os outros perfis explicam-se por si só. Desejamos o maior sucesso neste novo empreendimento. Melhores cumprimentos, RH Recursos Humanos. Vocês não dão graças a Deus que Deus não escolhe da mesma maneira que os homens escolhem? Sabem? Ao olhar para a equipe de Jesus, eu tenho esperança na minha equipe. É que às vezes fico tão frustrado com a minha equipe. Costa, às vezes tem dias. E começo a pensar, depois olho para Jesus e, bem, se Jesus teve um Judas até lá dentro, há esperança para mim e há esperança para ti.